TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16, em Petrópolis e Canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com ou pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ler e contar histórias. E quais os benefícios, da leitura, da contação de histórias para os nossos filhos. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre as folias dentro das escolas, também algumas programações que nós ainda teremos ao longo dessa semana aqui na cidade de Petrópolis, tá bom? Então você que é de Três Rios, Paraíba do Sul, é pertinho, vem para Petrópolis porque ainda tem programação de carnaval acontecendo aqui na cidade, tá bom? Lembrando a vocês que vocês podem dar sugestões de temas também pra gente no nosso Instagram, que é Nasceu Bora Cuidar TVC16. Lá vocês encontram dicas, algumas fotos dos bastidores e a gente tem um diálogo um pouco mais próximo, tá bom? Além disso, nós também temos todos os nossos programas que já passaram por aqui no YouTube. É só digitar Nasceu Bora Cuidar que vocês encontram tudo. Dicas de 2019 e as dicas também já do ano de 2020, tá? Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Não saiam daí! Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com o Nasceu Bora Cuidar e nós estamos aqui com a Lilian, que é neuropsicopedagoga e vai contar pra gente sobre a diferença entre ler e contar histórias. Tudo bem, Lilian? Oi, Jéssica, tudo bom? Bem-vinda aqui ao programa, né? Conta pra gente, antes da gente falar, entrar a fundo nos assuntos. Qual é a sua formação? Como que você virou neuropsicopedagoga? Bom, vamos lá. É um caminho um pouquinho longo, mas assim, resumindo, eu venho da enfermagem, sou apaixonada, sempre fui pela área da saúde. E aí, um belo dia, eu falei assim, poxa, mas eu tenho outros, né, eu falo inglês, francês, falei, o que eu vou fazer com esses idiomas? E aí eu comecei a dar aula, né, descobri que me apaixonei pela sala de aula também.
fui fazer pedagogia. Só que não adianta. Você chega na sala de aula, você vê alguns comportamentos que você fala, poxa, isso vai além, né? De uma dificuldade, só de uma bagunça. E aí eu acabei me especializando em neuropsicopedagogia clínica, né? E como eu gosto muito da área da saúde, eu também fiz algumas formações internacionais que tratam essas habilidades socioemocionais da criança, do adolescente, consegue abranger também o adulto. E aí fui me especializando, né, nessa área tão deliciosa. Muito legal. Assim, eu conheço a Lilian, foi uma pessoa que agregou muito tê-la por perto como profissional, como amiga, e eu queria trazer um pouco dessa ludicidade que você traz, tanto para o ambiente escolar, quanto para o meio que você vive aqui, para o pessoal de casa poder conhecer um pouco melhor. E a gente decidiu falar sobre leitura. Há 2 programas atrás, se eu não me engano, veio a Giane Avelar, que é escritora até de um livrinho que eu dei aí de sugestão para você, que é a Filó de Uma História Só, que fala sobre inclusão, fala sobre aceitação de ser diferente e fala sobre experimentar coisas novas. São temas assim que são muito importantes, que a gente tenta trazer para os nossos alunos dentro de sala de aula. Sim. Mas não adianta só ler, né? Nós precisamos contar histórias. Exatamente. Qual que é a diferença de ler e contar uma história? Então, Jéssica, assim, quando você lê um livro, primeiro que você tem todo aquele, né, você escolhe um livro, uns escolhem pela capa, outros adoram o cheiro de um livro, enfim. E quando você lê, você mantém exatamente as características do que o autor, linha por linha. Então, você realmente vai ler, claro. Você mantém a entonação, pode mudar a entonação de voz enquanto está lendo. Mas quando você conta uma história, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Chapeuzinho Vermelho, que é uma história, né, clássica. Então, assim, Chapeuzinho Vermelho, você leu. Quando você vai contar aquela história para uma criança, então é diferente. Você pode trazer mais ferramentas para aquela história. Você acaba contando do seu jeito. E isso, um dos primeiros benefícios é que isso vai passando de geração a geração. Conforme você conta a história, você tem o dom de encantar uma criança ou não. Tu vai criando também, eu uso muito contar histórias nas minhas aulas de dança. Eu vou criando a história junto com as crianças. Então, eu mando eles fecharem os olhos, vou pensando no ambiente, a gente está numa floresta, será que tem florzinha? Olha, vocês estão vendo aquela florzinha assim, ali no cantinho? Olha lá que bonita, passou um passarinho. E o passarinho, para onde foi? Eu acho que isso que traz um pouco do contexto do contar uma história, né? É trazer o encantamento, aquela parte da... para a criança, despertar o comportamento leitor da criança desde o início. E tem um outro nicho aí, além do contar uma história, você tem o reconto. Porque quando você conta uma história várias vezes, você pode trabalhar ela de diversas maneiras, inclusive com objetos que não são nada assim. Não é uma boneca, você pode pegar uma colher de pau e simbolizar uma boneca, né? Então são assim objetos não estruturados que você pode trazer para o repertório da história. Legal, essa ideia da colher de pau, trazer ela para o ambiente. Ou uma caneta que seja, fingir que está andando, sim, alguma coisa que tenha na mão. Dependendo, uma história sobre música, então a criança vira faz microfone. Enfim, você trabalha a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura. Às vezes tem alguns pais falam assim, poxa, vou receber os amigos do meu filho em casa, o que eu faço? Gente, já pensou em contar uma história para o seu filho e para os amigos do filho? É uma delícia, porque as crianças não imaginam que os pais às vezes saibam contar a história. No dia a dia, assim, isso às vezes acaba se perdendo. Sim. Na correria do dia a dia. Chega cansado em casa e aí... Poxa, contar a história, mas pega aquela história que mais te encantou quando você era criança e conta para o seu filho. Olha como vai ser, tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana. Verdade, que vai ter aquele valor sentimental da nossa infância, a gente vai trazer aquela sensação que a gente tinha. Sim. E compartilhar com a criança. Compartilhar com a criança. Isso é muito legal. E assim, eu tô vendo que tem vários livrinhos ali no canto. Sim. Esses livros aí são para abordar que tema, são quais especialidades? Então, geralmente os pais me perguntam, mas como que eu escolho um livro para o meu filho? Sim. Não tem uma receita de bolo. Aliás, eu vou falar uma coisa. O primeiro livro que você lê,
é o seu filho, que você precisa saber fazer a leitura do seu filho, saber do que ele gosta. Então, assim, cada criança é única. Uma coisa que é muito importante é você estimular essa criança desde bebê. Então, por exemplo, mas meu filho é um bebê. Sim, mas já existem livrinhos de banho que a criança já vai folheando, brincando mesmo na banheira. E a criança já vai trazendo para si aquela, além do encantamento, aquela responsabilidade do cuidado com o livro, que é diferente de um brinquedo. Eu tenho aqui, por exemplo, para crianças menores, nós trabalhamos muito... o Olaf está caindo. Não tem problema não, o Olaf, ele gosta de brincar. É vida própria, né? Tem vida própria. Por exemplo, os livros sensoriais para as crianças menores, porque você trabalha além, né, das cores, você estimula a questão visual, você trabalha a parte sensorial. Para o bebê isso é muito importante. Ele precisa ter esse contato com diversas superfícies, né? Isso lá na frente, a criança começa a ir para o parquinho, meu filho detesta areia. Detesta e... Porque não teve esse contato desde criança. Não teve esse contato desde criança. E aí, o livro é uma boa ferramenta para isso, olha. Esse, por exemplo, ele é colorido e ele traz diversas texturas. Mas eu vou escolher dinossauro? Depende, gente. Tem bebê que gosta, vai se encantar por livrinho de animais. Tem bebês ou crianças menores que vão gostar dos livros de frutas, né? Mas tudo é conhecimento. E também tem aqueles livrinhos que agora fazem, tem várias artesãs na cidade, eu já vi particularmente várias artesãs trabalhando, que elas fazem aqueles livrinhos de feltro que são sensoriais mesmo. Tem o fechecler para você abrir e fechar, tem o velcro para você puxar, tem a página que desdobra e abre aquele mundo para a criança. Você vai trabalhando a coordenação motora da criança. Ó, esse aqui tem algumas texturas. Peraí que tem um que estava ali. Bom, vamos lá. Então, a criança ainda não lê, tudo bem, mas ela vai visualizando e é uma oportunidade de incentivar nas primeiras palavras. E a gente pode ir falando também junto com eles o que é para... A criança, às vezes, não tem as primeiras palavras, está ali nos primeiros meses de vida. A gente está mexendo no livro, fala, olha a banana, olha a maçã, o biscoito, porque aí a criança vai começando a identificar, né, aquilo que faz parte do dia a dia da criança, de fato. Temos aqueles livros, né, maravilhosos. Olha. Vou até abrir novamente, assim, ó. Olha que lindo! Esse livro, embora ele tenha, assim, uma escrita longa, mas isso é legal, de repente, para os pais, né, estarem contando a história do jeito que eles sabem de fato a história. Então, era uma vez numa linda floresta, onde haviam reis e rainhas. Essa aqui, no caso, é a história da Bela Adormecida. Então, pode contar para o filho. Ele tem a opção de ler, nesse tipo de livro, ler a história, mas dependendo da idade, para a criança se torna cansativo. Então, é legal contar a história. Então, ele pode uma história clássica. Então, todo mundo já sabe que ela espetou o dedo com 16 anos, ela tinha sido amaldiçoada e tudo mais. Então, você não precisa contar exatamente o que está escrito ali. É falar com as suas palavras, que isso palavras. Vai... Quanto mais simples, melhor. Outro fato que a gente se atenta, mesmo que a criança ainda não seja alfabetizada, então, a maneira quando você resolve contar uma história ou ler um livro para o seu filho, é sempre mostrar a capa. Apresenta assim o livro para o seu filho, mostra a capa. A Bela Adormecida. Por quem foi escrito esse livro? Então, por Louise Howe. E assim, alguns livros aqui aparecem os ilustradores. É super importante também essa informação, porque o autor, ele escreve. E quem dá vida àqueles personagens é o ilustrador. Então, isso é muito importante. Também. E os livros musicais, né? Os livros musicais também tem esse aqui de exemplo, mas assim, há vários aí. Vários modelos. Vários modelos, né? Então, que som que faz, é legal, inclusive aqueles de animais, porque, como que o cachorro faz? Aí você aperta o cachorro, tem lá, uau. Esse daí é do Arthur que eu trouxe. Na verdade, o Arthur e a Helena se amarram nesse livro, porque ele traz interatividade. Eu pego e falo, o Relâmpago McQueen. Eles vão, esse daqui é o Relâmpago McQueen. Tem o barulho do motor do relâmpago. A criança vai identificando. Tem os gêmeos não sei que lá das quantas. Eles vão lá nos gêmeos e apertam. A espiã, eles vão apertando durante o livro. Isso também traz a atenção deles para aquele momento de leitura, que às vezes a criança fica dispersa. Sim. Tendo essa interação, acho que prende um pouco mais as crianças, né? Sim. O nosso clássico, né, o Pequeno Príncipe, né, tem essa versão aqui para crianças, que ele é um pouquinho mais ilustrado,
Sim. Né? Porém, quando eu falo que não tem uma receita de bolo, é porque assim, por exemplo, uma garota de 10 anos talvez vai amar poemas, um livro de poesia. A outra já não, a outra já vai querer um Harry Potter, vai querer uma aventura, né? Então, assim, só são dicas, mas sim, a melhor receita é você, de fato, conhecer seu filho, conversar e ir despertando esse comportamento nele desde o início. A questão, assim, das prateleiras de livro, também percebo que tanto em escolas quanto em casa, os pais tendem a colocar os livros lá no alto. A criança, ela é capaz, viu, Jéssica? Já trabalhei com crianças de 1 ano e meio e os livros eram uma graça. Ficavam todos, assim, na altura deles. Pegam e guardam. Tinha roda de livro, então, ou quando você faz um círculo de leitura, as crianças folheiam o livro, folheiam, é uma graça. Poxa, mas meu filho vai estragar o livro. Mais uma oportunidade de você ensinar ele, né? Então, sempre é uma oportunidade. Vem cá, olha, o livro, vamos consertá-lo, porque você não gosta da história. Se a gente destruir o livro, não tem a história depois. E aí, ajuda, né? Faz o seu filho te ajudar a consertar o livro. Colocar uma fitinha ali do lado. Colocar uma fita do lado. Então, muito bom. Isso é importante. Sim. Falando rapidamente, assim, não é o assunto do programa, mas para as mães que não sabem, se eu não me engano, até fim de março, tá tendo uma exposição do Pequeno Príncipe no Palácio Barão de Visconde de Mauá, algo do tipo, ali no Valparaíso. Eu vou botar no meu Instagram de novo, porque eu fui em janeiro com a Helena e com o Arthur fazer uma visita. Eles contam a história do autor do livro, que é importante, que ele era um aviador, então contam toda a história dele, e depois tem uma imersão no ambiente do Pequeno Príncipe. As crianças podem escrever seus sonhos e mandar para as estrelas, elas batem foto do lado da raposinha, tem a mesa de escritor com alguns livros e um caderno em que as crianças que já sabem escrever, até mesmo as que não sabem, deixem um desenho, uma história ali para fazer um livro das crianças que foram visitar. Então, por mais que seja uma imersão pequena, é um espaço pequeno, mas as crianças já vão se aproximando também desse universo. Olha, o livro, e a gente está dentro de um cenário que parece o livro, tem os personagens, tem lá o carneirinho do livro. Então, assim, eu acho que é legal, né, a gente trazer esse ambiente da leitura e tendo uma oportunidade de trazer de uma maneira mais material, mais tátil, mais concreta para eles também, é legal, né? Sim, super importante ter eles terem acesso a esse tipo de cultura, né? De se aproximar mais da leitura. Além disso, seria legal, por exemplo, uma sugestão, quando a gente tem tempo, ou igual você falou, trazer os coleguinhas dos seus filhos para casa e fazer um momento de leitura. Dependendo, soltar um papel lá no chão, desenha agora o personagem que você mais gostou, ou conta a tua história ali no papel. Conta a tua história, brincar, já para explorar de diversas maneiras. Faz a famosa cabana, com lençol mesmo, não tem barraca, faz a cabana. Chama a criançada, conta a história e depois distribui folha. O que vocês entenderam da história? Agora vocês que vão recontar aí. Uma coisa também que é legal, quando você conta uma história para um grupo de crianças, vai ter sempre aquele, eu gostei, eu não gostei. Mas aí você também já vai aprendendo, você ensina a criança a identificar e respeitar a opinião do outro. Sim, né? Que é porque muito importante. Nem sempre todo mundo vai gostar da mesma história. Ah, não gostei do lobo, por isso, isso, isso. Ah, eu prefiro a vovozinha. Então, é sempre muito rico essas experiências, né? Com certeza. Lilian, nosso tempo está esgotando, está apertando aqui. Se desse, a gente ficava aqui conversando mais horas. Espero que tenhamos novas oportunidades de conversar e trazer novos conteúdos para eles. Tem algum telefone de contato que os pais possam entrar em contato com você para, dependendo, marcar uma consulta, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Como que faz para te achar? Sim. Vocês me encontram no 24 98858-5231. O Espaço Libordom, vocês podem seguir também no Instagram ou no Facebook Espaço Libordom. Então, tem aí o Instagram, depois eu compartilho para vocês lá direitinho no meu Facebook, no Facebook do programa, no Instagram do programa, no meu Instagram, para que vocês tenham acesso ao conteúdo que a Lilian produz, as atividades que ela tem, que ela trabalha bastante com o público infantil, mas agora também está atendendo as famílias, público adulto, idosos. Isso, tem a oficina de idosos começando aí na segunda-feira, né? Importantíssimo estimular a memória, né, dessas nossas crianças grandes.
grandes. Sim. E assim também, a estimulação cognitiva no idoso, ela ajuda a prevenir, então, doenças, né? Como Alzheimer, enfim. E você comentou que também vai criar um tipo de uma oficina, um atendimento para famílias, para os pais. Sim, ainda não tá ainda, mas... Eu vou arrancando. Ainda é surpresa, mas enfim, é o Eduque com Carinho, que é uma oficina voltada para pais, né? Muito Como eu bom. disse, não há uma receita de bolo para criar filhos, mas há manejos que você consegue ali administrar algumas situações, né? Sim, muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço, adorei Tá? estar aqui com você. Teremos outras vezes. Agora eu tenho uma dica para vocês, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre o carnaval. Estamos em época de folia, esse ano eu não taquei confete aqui no cenário, mas o programa Nasceu para Cuidar foi convidado pelo Centro Educacional Criança Feliz para participar da folia lá na escola. Normalmente, as escolas fazem gritos de carnaval, desfile mesmo da escola, fazem alguma festa fantasia temática para as crianças, para que eles possam comemorar o carnaval, né, de alguma forma. E o Centro Educacional Criança Feliz compartilhou várias imagens incríveis para vocês. Roda aí. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós. Com Marlene e Terezinha, vamos gritar numa só voz. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós. Com Marlene e Terezinha, vamos gritar numa só voz. Mas eu digo que vem reviver comigo, amor. 21 anos em poesia, nesta escola tão querida, com docente e luzente, unidos e inteligentes, que são criativos, é por isso que surgem os tamborins, tem emoção, a bateria vem no pique da canção, criança feliz, enfeita o luxo do salão, vem viver o sonho que sonhamos, ao longe faz-se ouvir, azul e vermelho por aí, brilhando nesta escola aqui. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós, com Marlene e Terezinha, vamos gritar numa só voz. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós, com Marlene e Terezinha, que sonhamos, ao longe faz-se ouvir, azul e vermelho por aí, brilhando nesta escola aqui. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós, com Marlene e Terezinha, vamos gritar numa só voz. Invencíveis, invencíveis, invencíveis somos nós, com Marlene e Terezinha, que sonhamos, ao longe faz-se ouvir, azul e vermelho por viver o sonho que sonhamos, ao longe faz-se ouvir, azul e vermelho por aí, brilhando nesta escola aqui. E aí, na escola do filho de vocês, rolou folia? Compartilha com a gente, posta no Instagram e coloca a hashtag Nasceu Bora Cuidar, que a gente vai dar uma olhada nas fotos, compartilha aqui pra vocês. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós voltamos com o Momento Pirulito e algumas programações de carnaval pra vocês. Não saiam daí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer, vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa.
O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Tereza com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anreade Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com o programa Nasceu para Cuidar. Espero que vocês tenham gostado do bloco anterior com as dicas falando da diferença entre ler e contar histórias. E agora nós vamos para o Momento Pirulito para vocês. Roda aí! E agora eu vou falar para vocês sobre o que levar na nossa mala maternidade. Primeira coisa que vocês precisam é de uma bolsa, né? As mamães modernas, pensando na praticidade do dia a dia, têm optado muito pelas mochilinhas. É claro que quem gosta de mala pode usar. Essa mala aqui tem diversas repartições. Tem fechecler aqui, ó, bolsinho aqui, na frente. E olha, você vê que eles são impermeáveis, então se sujar alguma coisa, se tiver alguma coisinha sujinha, não passa para o resto da bolsa. Isso é perfeito, né? Tem bolsinho de um lado, bolsinho do outro, a alça, né? E numa estampa que tá super na moda. Você vai sair de mamãe, mas não deixando de estar com estilo. Além disso, vocês têm que pensar numa saída de maternidade. E aqui tem uma variedade enorme. Essa daqui é rosinha, tô falando mais voltada para as meninas hoje. Aqui, vocês estão olhando, é uma saída de maternidade, de menina. Na Pirulito tem sempre novidade chegando, então corre pra cá. Não tem só esses modelinhos, tem vários para vocês olharem. E a saída de maternidade, ela é muito importante para as mães, né? Para aquela foto da saída de maternidade, que você pega seu filhinho no colo, sua filhinha no colo, com a mantinha combinando com o macacão. Todas as mães batem fotos lindas e a saída de maternidade é primordial. Além disso, vocês precisam ter bodies de manga comprida, de manga curta, numa variedade grande para os seus filhos. Normalmente nós ficamos 3 dias na maternidade. Então, quando eu preparei as malas, eu pensei em levar 3 bodies principais, que eram aqueles que você priorizava em aparecer na fotinho e tudo mais, e mais 3 bodies de emergência, porque a fralda vaza, vocês ainda estão se adaptando, então é sempre bom garantir. E também os macacões. Olha que lindo os macacões. Tem 2 modelinhos de macacão aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui tem diversos modelos. Eu separei um enxoval, assim, algumas peças voltadas para meninas, tá bom? Em outra passada aqui, em outro momento Pirulito, eu mostro para vocês o enxoval de meninos. Nós temos também o cueiro, que ele é muito importante para que a gente evite que nossos filhos tenham alergia. Nós, mamães, colocamos o cueiro, para quem não sabe... eu abri o lado errado. Nós usamos o cueiro dentro da cobertinha, para que a criança não tenha contato direto com a lã, direto com o algodão, com aquele materialzinho felpudo nos primeiros dias de vida, que ela ainda está se adaptando com o meio ambiente, né? Então tem diversas estampas de cueiros para vocês. Também temos esse travesseirinho aqui que ajuda a formar a cabecinha do bebê, né? Para a criança, a gente normalmente vai indo mudando a posição do bebê ao longo do soninho deles, para que eles não fiquem com a cabeça amassada para nenhum lado. E esse travesseirinho aqui, ele auxilia para que a gente faça a forminha certinha da cabeça da criança e não fique achatada.
Tem também as fraldinhas de pano brancas e olha esse cobertor, que coisa linda. Ele é antialérgico, olha que delícia. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais um Momento Pirulito. Beijinhos e até o próximo. De volta com o Nasceu Bora Cuidar, e eu tenho uma super dica para vocês. Para você, mamãe, que gosta de tranças, o salão Black Chic, que fez o meu cabelo, fez esse penteado aqui. Eu deixei ele com os anéis no ritmo do carnaval, né? Mas lá no salão Black Chic, é um salão que eu ano passado já havia comentei nas mídias sociais, comentei aqui com vocês e tô reafirmando, tô voltando aqui para falar com vocês que ele é todo voltado para o cabelo afro, isso mesmo. Seja fazendo uma hidratação, fazendo uma reconstrução para cuidar do fio que precisa de bastante hidratação, seja para fazer tranças progressiva ou colocação de cabelo, o salão Black Chic, ele é todo preparado, as profissionais são incríveis, carinhosas e atendem super bem. O salão Black Chic, ele fica lá no Independência, no início mesmo do Independência, próximo ao ponto do fiscal, não tem erro, é só pedir para o cobrador, por exemplo, aonde que fica o ponto que vocês param fácil, até digitando no Google Maps, tu escreve o nome da igreja, se não me engano é São Jorge. É uma igreja que tem, a igreja católica que tem ali no Independência. É na frente também o salão, então é facinho de chegar, um salão todo rosa, voltado para o cabelo negro. E não quer dizer que só porque o salão é rosa que ele é só para menina, não, só para mulher, não. Ele é para todo mundo. Já tive alguns amigos que foram para lá e elogiaram muito os resultados dos cabelos feitos pela Stephanie, pela Rafaela e pela Ingrid, que é a dona do salão, né? Elas cuidaram do meu cabelo mais uma vez, eu mudei de visual. Eu sempre tive um tanto de medo de fazer trança e agora que eu fiz, estou apaixonada, né? É a terceira vez que eu faço trança no meu cabelo e assim, tenham certeza que vira e mexe vai aparecer alguma coisa diferente por aqui. Agora eu quero falar para vocês, mamães. Estão pulando bastante carnaval? Estão ligadas nas programações que estão rolando aí pela cidade? Eu estive junto com Petrópolis para Crianças ontem, lá na posse, fazendo recreação, pulando, brincando carnaval com a criançada. Teve programação para os pais também, teve samba. Além disso, teve programação no Sesc Quitandinha, que foi voltada para as crianças. Hoje tá tendo também programação no Sesc de Nogueiras. Eu sei que de manhã cedo teve o Samba para Bebê, do Petrópolis para Crianças, que foi entre 10 e 11 horas da manhã. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, se eu não me engano, tem programação do Anime com Heróis no Estação de Itaipava e eles vão, se eu não me engano, até quarta-feira. Então ainda tem um tempinho de programação indo Heróis. Amanhã o Anime com Heróis também vai estar com Petrópolis para Crianças. Eu estarei juntamente com Petrópolis para Crianças na Praça de Nogueiras, fazendo aquela folia gostosa, com bloquinho, mas não é Lego. Semana retrasada, Giane Avelar veio aqui, contou um pouco da história da Bloquinho, mas não é Lego para vocês. E é um bloco voltado para as crianças, sem música de duplo sentido, sem bebida, para que nós pais tenhamos uma folia saudável junto com os nossos filhos, que não adianta nada nós levarmos nossos filhos, às vezes a gente vai de carro, toma aquela cervejinha lá e depois pega o carro para ir para casa. Então é para ter uma folia saudável junto com os filhos de vocês. Tá? Mais informações vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu passo mais detalhes para vocês dessa programação. Amanhã é bloquinho, mas não é Lego, é na Praça de Nogueiras, desculpa, às 15 horas da tarde, de 15 às 17, então dá para almoçar com calma e ir para Nogueiras curtir a folia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, do nosso cenário que está em transformação, das dicas da Lilian no bloco anterior, da gente ter compartilhado um pouquinho com vocês sobre tudo que aconteceu na folia do Criança Feliz e compartilha com a gente, manda foto dessa folia de Carnaval 2020 que nós vamos amar saber. Beijinhos e até o próximo programa.
TVC 16. Aqui você se vê. IPTU em Petrópolis é um investimento que retorna